Tudo bem? Sejam bem-vindos à minha primeira live. Gente, eu resolvi começar a fazer lives a partir de agora para poder conversar um pouquinho mais com vocês, estar aqui ao vivo, presente e por diversos temas. Não quero falar só sobre temas relacionados à estética, porque é algo que eu vivo sim no meu cotidiano, já faço as minhas postagens, mas eu sinto a necessidade de falar sobre outros temas. Desde que eu tenho o meu espaço próprio, que eu consigo conversar mais com os meus pacientes, que a gente tem mais tempo hábil para ter essas conversas, eu percebo outras necessidades nos meus pacientes, não só relacionadas à estética. Por isso que eu resolvi abrir mais espaço e falar de outros temas. E para começar, quero que vocês me posicionem, se vocês estão me ouvindo direito, se está tudo certo. O meu tema vai ser... Vou liberar aqui participação. Porque ele mudou a minha vida. E eu quero que mudem a vida de outras pessoas também. O que é, né, esse tema? Por que eu resolvi falar sobre ele? Porque eu passei por um processo muito grande de mudanças na minha vida, desde que eu iniciei na área da estética, e eu venho passando por essas mudanças, e eu venho percebendo as melhoras que eu tenho na vida, depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre a vida, sobre os processos, e eu quero passar isso para vocês. Exemplo, o que eu entendo hoje, eu, Juliana? Eu entendo que eu sou um CPF e que eu sou um CNPJ. Eu tenho que cuidar de mim em diversos sentidos da minha área para que eu consiga me estabelecer e me sentir bem ao todo. E não só em alguma área específica. E como que eu descobri isso? Vendo, pesquisando e entendendo um pouquinho mais sobre esse tema aqui, que é a roda da vida. Quando eu falo sobre esse tema, eu percebo que existem diversas áreas. E uma pessoa, quando ela quer se sentir bem, no geral, ela tem que entender um pouquinho sobre todas essas áreas e fazer valer a pena. Entender o que está errado na minha vida para procurar uma melhora. Então, por exemplo, eu entendendo que eu sou uma empresa e eu sou a melhor empresa que eu poderia ter na minha vida, eu começo a olhar para essas 4 áreas que são relacionamentos, qualidade de vida, área pessoal e profissional e começo a ver o que eu tenho que fazer para melhorar eu, Juliana, como pessoa. Quando eu penso no meu profissional, só para vocês terem uma ideia, na roda da vida quer saber o seguinte: como que estão as minhas realizações, os meus propósitos? Como que está o meu recurso financeiro? Como que está a minha contribuição social? São 3 pontos que entram aqui no profissional. Assim como tem outros pontos relacionados ao relacionamento, por exemplo. Como que está a minha vida familiar? Como que está o meu relacionamento amoroso? E a minha vida social? Aí eu entro no ponto qualidade de vida, que é outro ponto dessa árvore da área da vida, que fala sobre os meus hobbies, sobre plenitude, felicidade e espiritualidade. E daí eu caio aqui no pessoal, que fala sobre saúde, disposição, desenvolvimento e equilíbrio. Se vocês forem ver, são 4 áreas. Cada área fala de 3 temas, ou seja, nós temos 12 temas. Oi, tudo bem? Nós temos 12 temas nessa área da vida. Se nós temos 12 temas, significa que nós temos 12 partes para cuidar da nossa vida, e não só de uma parte. E como que eu faço isso? Como que eu fiz no começo do ano? Eu baixei, peguei da internet, tem ali imagens, acesso fácil ao Google, ou se alguém precisar, só me mandar um direct que eu envio. Eu imprimi uma roda da vida, fui analisando cada ponto dessa roda, pintando mesmo, dando a minha nota. Como que tá a minha nota em um determinado tema? Para que eu consiga melhorar esse tema.
Ou se ele estiver bom, para que eu enxergue, eu olhe para isso e fale, bom, eu tenho que melhorar nesse tema, nesse tema, nesse tema, neste eu já estou bem, para que eu faça algo e que faça sentido para mim, que eu me sinta bem, no final das contas, que eu me sinta bem com tudo. Então, como que eu fiz? Eu fui pegando essa rota depois que eu imprimi, fui lendo tema a tema, por exemplo, aqui. Entrei em qualidade de vida. Ah, como que estão os meus hobbies e as minhas diversões? Que nota que eu dou para mim? Ah, que nota que eu dou para minha plenitude, para minha felicidade? Como que eu estou hoje em dia? Que nota que eu dou para minha espiritualidade? E depois todas essas notas aqui eu junto para fazer uma média. E para vocês terem uma ideia, quando eu fiz isso no começo do ano, a minha média deu 6,7. Achei bem fraquinha. Aí o que eu comecei a olhar? Gente, 6,7, o que tá faltando? Eu sei que chegar no 10 talvez seja muito difícil, mas 6,7 também, né? Tá muito mediano, muito medíocre. O que eu tenho que fazer para melhorar? E olhando para isso, eu comecei a entender melhor o que eu tenho que fazer para melhorar. Exemplo, eu tinha que melhorar muito a minha área da saúde, que estava muito ruim. Eu tinha que melhorar a minha área relacionamento, qualidade de vida. Eu só estava bem no profissional. Bem a verdade, só no profissional. No restante, eu não estava bem. E é muito legal, porque aqui você começa a entender o que você tem que melhorar, o que você tem que fazer para melhorar. Essa roda, eu rodei ela no começo do ano. No começo do ano que vem, eu vou rodar de novo, para eu entender de novo. Tá, melhorei isso, o que eu tenho que melhorar agora? E assim, eu vou tendo mais qualidade de vida. E por que eu tô falando isso para vocês? Porque eu percebo em diversos pacientes que vêm aqui que elas nunca estão bem no geral. Ninguém nunca tá bem no geral, mas elas não entendem nem por onde começar. Por isso que eu resolvi fazer essa live. Exemplo, profissional. Eu sei que eu não tô bem no meu profissional. O que eu tenho que fazer para melhorar no meu profissional? Eu tenho que buscar curso, ajuda, mentoria, ler livros. Da mesma forma, que o que eu tenho que fazer para melhorar a minha saúde? O que eu tenho que fazer para melhorar o meu capital intelectual? Existem formas que a gente pode fazer para se ajudar e para ir evoluindo como um todo. E a roda da vida, ela vem para isso, para que vocês entendam isso. E, gente, às vezes eu tenho pacientes que falam assim: mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para mais nada. Eu também me sentia assim, tá? Eu também achava que eu não tinha tempo para nada, que era muito difícil. Eu tinha duas filhas, eu tenho trabalho, eu tenho casa. Como que eu vou? A gente cria tempo, gente. A gente cria tempo. Quando você precisa, entende que você tem que ter os seus momentos, você cria tempo. Para vocês terem ideia, eu peguei o Google, o calendário Google do celular e comecei a monitorar as coisas ali no calendário. Exemplo, eu preciso fazer academia? Que horário que vai ser a minha academia? Vai ser das 6 às 7? Lá no meu calendário Google tá lá marcado todos os dias travado. A academia, das 6 às 7. Eu chego em casa, eu quero ler, porque agora eu estou nessa fase da leitura, já que eu quero melhorar meu capital intelectual, eu comecei a ler. Eu leio livros, tô lendo a Bíblia. Então eu vou alternando isso durante o dia, né? Durante lá a minha semana. Então das 7 às 8 é leitura. Aí eu defino o que eu vou ler naquela semana e vou lendo, se for 2, 3 livros, eu vou trocando de dias, mas eu tenho aquela hora que eu vou fazer a minha leitura. Enfim, definam, gente. Achem o horarinho ali, uma brecha para que vocês consigam fazer isso. Para vocês terem uma ideia, que tá fácil hoje em dia, no YouTube a gente consegue colocar audiobook e ir trabalhando e ouvindo, no carro e ir ouvindo. Tá muito fácil. Só não faz quem não quer. A vida é feita de atitude. Essa palavra tem que estar aqui, ó, impregnada. Atitude. Vamos ter atitude para fazer as coisas. Então, pare e pense, o que não tá bom para mim? Às vezes a gente nem consegue responder isso. Se você não consegue responder, roda. Passa essa roda da vida, faz lá, pinta as áreas e vê qual que é a sua nota no final dela. Faça para entender qual que é a sua média e quais são as áreas que você tem que melhorar para que a gente se sinta bem. Eu ah, além de fazer esse planejamento da roda todo ano, eu vou e eu destrincho ela mesmo. Eu monto as minhas metas anuais. Então, por exemplo, eu preciso ler livro para melhorar a minha espiritualidade, para melhorar na minha parte na estética.
para melhorar o meu emocional. Então, quantos livros eu vou ler no ano? E eu divido isso hoje em dia até de forma mensal. Como que eu vou fazer isso mensalmente? Qual que é o que eu vou ler para que eu consiga entender a minha vida dentro daquele ano? E isso é fundamental. E eu percebi que mudou muito para mim. Eu passei a ter mais propósito, eu passei a ter mais foco, porque eu sei o que eu quero fazer e como eu devo fazer. A partir dali, eu tenho que ir só tendo atitude de fazer. E às vezes eu não faço, por exemplo, mas eu consigo olhar e falar, tô devendo isso aqui, tenho que correr um pouquinho atrás disso, para eu não focar numa única área da vida. Porque começa a fazer sentido pra gente que nós temos muitas áreas na nossa vida e não adianta nada eu cuidar muito de uma área e cuidar nada da outra, porque 10 vezes zero é zero. Não vai, a gente não consegue se sentir plena. Não adianta eu estar bem financeiramente e no relacionamento familiar tá baixo, ou na minha espiritualidade, no meu sentir, eu não estar bem. Então eu tenho que ter ali de médio para cima e entendendo o que eu tenho que fazer para cada vez ir subindo degrau a degrau, para que toda essa roda, no final, fique mais ou menos na mesma média. E é assim que eu faço. Então, eu quero compartilhar isso para que vocês comecem. Não tem hora para a gente começar. Não é só em janeiro que a gente tem que começar. A gente tem que começar a partir de agora. É viver sempre o agora. Esquecer o passado, deixar que o futuro vá acontecendo e fazer agora. A vida é feita do agora. Um detalhe, né? Nesses cursos que eu vou fazendo e que a gente vai começando a entender um pouco disso, uma frase que ficou muito marcada para mim é que quem tem tempo para desculpa não tem tempo para mais nada. Por quê? Vive dando desculpa. Então não tenha tempo para desculpa. Tenha atitude para fazer a sua vida melhorar. Viver o agora. E eu quero finalizar essa live hoje. Eu sei que é algo curto, mas é algo que eu quero compartilhar com vocês. Eu quero começar a fazer isso, assim, mais vezes, um pouquinho a cada semana e destrinchando alguns temas. E no meio desse processo também, falando um pouquinho sobre a estética. Mas eu quero deixar um questionamento para vocês, para que vocês comecem a entender um pouquinho mais sobre isso também. O que que você está fazendo da sua vida? Pense sobre isso. Você está satisfeito? Se não tiver, baixe isso daqui, pinta, entende qual é a área que está faltando, aquele cuidado especial para que você se sinta pleno. Eu posso dizer com toda convicção que a Juliana de hoje já é muito melhor que a Juliana de um ano atrás e muito melhor que a Juliana de 2 anos atrás. E eu tenho certeza que a Juliana do ano que vem vai ser melhor que essa, porque eu compreendi isso. Eu compreendi as fases da minha vida, eu compreendi o que eu preciso fazer para me sentir plena. Antes eu focava só numa coisa. Foquei muito, durante muito tempo no financeiro, porque eu me formei, eu queria sair do espaço em que eu trabalhava, porque chega um momento que você não concorda mais, você quer, né, alçar voo. Aí eu foquei muito nisso, financeiro, 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 curso, e não tinha hora para trabalhar, não tinha hora. Quando meu paciente precisava de mim, eu estava aqui. Até que eu comecei a sentir falta de outras coisas. Comecei a procurar estudos, comecei com a Bíblia. Passei por uma situação difícil esse ano em que a Bíblia, tipo, foi ela, eu comecei a me resgatar ali com a Bíblia. Puxei essa minha espiritualidade e já fui dando aquele passo. E sem querer eu fui percebendo que eu fui trabalhando nas minhas áreas, eu sabia quais eram, mas ainda não estava de fato fazendo valer. Aos poucos eu fui entrando processo a processo. Entrei na espiritualidade, depois entrei no familiar, até que chegou um momento em que, há uns 2 meses, meu marido falou assim: viu, você tá trabalhando demais. Não é assim, a vida não é só isso. Você tem as suas filhas, né? Eu sempre falava que eu não via a minha filha mais velha crescer.
os 2, 3 anos dela eu não vi porque eu estava trabalhando, estudando, e eu sempre falava sobre isso. E ele falava assim, para, desacelera. E eu falava, é impossível. As pessoas, elas trabalham também, elas precisam de mim em um determinado horário. Elas precisam que eu esteja ali a partir das 18, porque elas estão trabalhando. Enfim, eu sempre achava mentalmente uma forma de achar a desculpa do porquê que eu estava ali só trabalhando, trabalhando e com receio do parar. Até que um belo dia eu pensei, não, ele tá certo, né? Eu também tenho que cuidar dessa minha área. Eu sei que eu tava falha na área, eu sempre soube, eu tinha rodado isso aqui desde o início, eu sabia que eu tava com nota baixa nessa área familiar. E eu parei, eu resolvi que eu ia trabalhar até as 18h30, não ia mais. E eu achei que aquilo ia mudar muito a minha vida, que eu ia perder pacientes, e não foi assim. As minhas pacientes que também são mães, que também entendem, também dão o seu jeitinho. E no final, quando eu olho para os meus últimos 2 meses, eu percebo que eu não perdi nada, nem financeiramente, nem das minhas pacientes. Ou seja, a gente consegue sim ir dando aquele jeitinho para fazer as coisas caberem, para que a gente consiga rodar tudo isso e não ficar preso a achismos. Porque quem tem tempo para desculpa não tem tempo para mais nada. Fica essa dica. Roda a sua área, roda aqui para mim, faz essa sua roda da vida e me conta o que você achou. Que nota que você tirou? Quais são as áreas que você está precisando melhorar? E ano que vem, faz de novo. Veja o que você conseguiu melhorar dela, quais são as outras que precisam do aprimoramento e me conta daqui um ano, se você não sentiu a diferença que eu senti. A gente tem que começar de alguma forma para poder entender o que a gente tem que fazer para melhorar como pessoa, como mãe, como esposa, como profissional. E para mim, uma das dicas fundamentais tá aqui. Essa é a minha dica para vocês hoje. Depois me contem o que vocês acharam.